Bom, pessoal, então vamos lá. Esse crime chamado de AB8, não vou nem falar o nome para não cair engajamento. Se você já cometeu isso, eu vou falar um monte de coisa sobre isso, tá? Então já vou logo adiantando. Se você cometeu esse erro no seu passado, não fica pensando nisso. Os obsessores usam muito as pessoas assim que cometeram um erro tipo esse para ficar tentando lembrar, para tentar deixá-las mal. Então não faça isso, não caia nessa dos obsessores. Faz parte, a gente fez coisas ruins mesmo no nosso passado e todo mundo fez. Até Chico Xavier tinha expiações, normal. O importante é que a partir do momento que a gente sabe o que é o certo e o que é o errado, a gente não volta para fazer nada errado, entendeu? Esse que importa. Então assim, esqueça seu passado e comece a viver daqui para frente, tá? Você vai ter uma reparação, claro, vai ter uma expiação, vai, mas não vai ser nada de absurdo, entendeu? Por exemplo, a pessoa que se arrepende mesmo desse tipo de coisa, se o filho tá com um obsessor, né, o feto que seria o filho normalmente é atendido. Então se você se arrependeu, fique tranquilo em relação a isso, tá bom? Não fique preocupada por isso. Eu falo isso porque conheço pessoas super do bem que chegam pra mim e falam: nossa, Eduardo, eu não sabia que isso era errado, eu fiz isso quando era jovem e tal. Normal, eu também não sabia que era errado, fiz coisas ruins quando era jovem. Graças a Deus eu não fiz isso, mas normal, faz parte. Principalmente jovem que é sem noção, né? Bom, essa live está sendo transmitida ao vivo no Instagram. Se você não me segue no Instagram, você é um bobão. Pausa o vídeo, vai lá e me segue agora. Esse abag. Galera, este crime que está sendo cometido todos os dias contra milhares de almas que estão para reencarnar, sempre será um crime para Deus. Não importa se a lei pode habilitar, se a lei pode dizer que isso é justo, que isso não é justo, que é permitido ou que não é permitido, se é em clínica pirata ou não, sempre vai ser um crime, tá? Não importa. O que o Espiritismo diz, primeiro eu vou falar o que o Espiritismo diz, baseado no Livro dos Espíritos, tá? O único caso que é válido é quando a mãe corre risco de vida. É o único caso. Então, por exemplo, para preservar a vida da mãe num parto, você pode sim cometer o aborto, vou falar, né? Mas é só neste caso. Em todos os outros casos, inclusive no caso de abuso sexual, etc., a doutrina espírita diz que é errado você tirar a vida de alguém que nem nasceu, né, fisicamente, de alguém que está para reencarnar. Por quê? Quando você, todos nós, né, isso está relatado no livro de André Luiz, quando a gente começa a preparar a nossa reencarnação, a gente faz uma programação, a gente combina, a gente se acerta, e aí os espíritos vão lá, vêm para a Terra, vem uma super preparação, aí o casal tem a relação sexual, não importa as condições, né, se são amigos, não são, casados ou não, porque pro nascimento isso não importa, né? O espírito precisa cumprir aquela parte, acabou, que ele se programou. E aí, quando isso acontece, o espírito é ligado. Na verdade, eu vou relatar exatamente como ele explica no livro do André Luiz. É claro que existem variações. Um espírito que não tem muita programação é mais simples. Um espírito que tem muita programação é mais complexo. Imagina o nascimento de um Chico Xavier, né? Óbvio que, super difícil. Eles escolhem o espermatozoide que tem os cromossomos semelhantes não, os cromossomos para, vamos supor, vamos voltar um pouco mais, vou falar um pouco mais, não tem problema, a gente não tem pressa aqui. No livro de André Luiz ele fala o seguinte: eles vão num departamento da reencarnação que o cara escolhe o corpo físico dele, ou escolhe ou negocia, porque a escolha depende do mérito do espírito, depende da evolução do espírito. Se o espírito evoluído, um espírito tem mérito, ele escolhe bem. Senão ele acaba tendo que ir mais ou menos com as condições que dão para ele. Então naquele momento é decidido os seus cromossomos, o seu genoma, quais vão ser as suas características físicas, quais vão ser as suas tendências, tanto para o mal, né? Porque muitas coisas são expiação. Por exemplo, quando uma pessoa que tem tendência a engordar, também é uma expiação isso, óbvio, né? Ou uma prova, pode ser uma prova também, a pessoa tem que se controlar. Nesses casos a prova existe mesmo. Tem inclusive um caso interessante que ele fala lá que o espírito pede para nascer com problema na perna.
Aí ele questiona, mas é uma expiação? Não. O espírito quer nascer assim porque ele sabe que ele é muito orgulhoso. E se ele reencarnar 100% do corpo, ele pode deixar com que o orgulho dele acabe crescendo demais. Então, o próprio espírito pede para vir com um problema na perna, para que aquilo acabe deixando ele assim um pouco borocochô e não atrapalhe tanto ele na questão de deixar com que o orgulho vença ele, né? A inteligência dele. O orgulho vence a inteligência dele, ele acaba se tornando uma pessoa orgulhosa e acaba cometendo erros por conta disso. Então olhem só que interessante como o espírito tem uma cabeça totalmente diferente de quando o encarnado vem. Você chegar para um cara que tem problema na perna e falar assim, você queria tirar esse seu problema? E o cara, óbvio que queria. Mas o espírito pensa de outra forma, porque o espírito pensa na evolução. Então já tá uma dica para nós aí, né? A evolução espiritual é mais importante do que tudo. A vida aqui é uma cópia mal feita da vida verdadeira, que é a vida espiritual. Então, quando esse espírito vai lá, chega lá, negociou, conversou, verificou a roupagem biológica, né, o corpo físico que ele vai vir, eles se preparam para reencarnar. Existe uma programação, o pai aceita, a mãe aceita, às vezes a mãe não quer aceitar, mas acaba sendo obrigada, porque faz parte dos processos, né, obrigado. E aí eles vêm para a Terra. Eu vou contar um caso, está lá no André Luiz. Eles estão lá, se preparam, o espírito chega lá, faz assim, ó, faz com que o casal tenha uma atração sexual momentânea, eles saem do quarto, o casal tem as relações sexuais, e aí eles voltam pro quarto quando a relação acaba, né? E os espermatozoides estão lá fazendo aquela corridinha marota deles. Aí o que o espírito faz? Ele chega, ele olha os espermatozoides, escolhe aquele que tem os cromossomos semelhantes. Na verdade a gente sabe, a verdade não é que ele escolhe, né? Ele modifica os cromossomos, porque não tem lógica ele olhar todos lá e ficar procurando, né? Mas o André Luiz não quis falar isso, então. Mas é óbvio que não é que ele falou errado, ele só não quis falar essa parte. Ele falou que ele escolheu um espermatozoide específico e fez com que aquele espermatozoide vença a corrida. E nessa hora é feita essas ligações espirituais. Então desde aquele momento já há uma alma ligada naquele espermatozoide. Ou seja, o aborto daí para frente já não é o certo. É claro que aí você fala, mas é a pílula do dia seguinte, Eduardo. Na verdade, a pílula do dia seguinte impede a ovulação, então acaba que não é bem um aborto em si, mas é óbvio que se eles sabem, vamos dizer assim, essa questão é um pouco complexa. Se o espírito sabe que há a possibilidade de tomar a pílula do dia seguinte, ou na verdade, se o espírito que conhece o futuro sabe que a pílula do dia seguinte vai ser tomada, ele não deixa que aconteça a ligação entre o espírito e o espermatozoide. Na verdade, é ainda mais complexo. Se não for para tomar a pílula do dia seguinte, eles não deixam tomar. Ou então deixam tomar e não faz efeito. Por isso que você fala, 99 igual anticoncepcional, 99, sei lá quanto de efeito. Só que às vezes falha. Por que falha? Porque precisa reencarnar. E se precisa reencarnar, eles vão dar um jeito. Por exemplo, conheço um caso, a menina estava tomando anticoncepcional e ela ficou com amidalite. Ela foi no médico, o médico tem antibiótico para ela e não falou cortar o efeito do anticoncepcional. Nesse período, ela engravidou. Óbvio que estava na programação e os espíritos falam assim, bom, chegou a hora do tal espírito vir, vamos dar um jeito, como que a gente vai fazer? Vamos fazer ela esquecer a pílula, vamos fazer não sei o que, eles fazem isso, é assim. Ah, mas é um trabalho para os espíritos, mas esse é o trabalho deles, eles estão evoluindo trabalhando dessa forma, entendeu? É isso que as pessoas têm que entender. A gente tem essa mania de achar que assim, como a gente passa a vida correndo atrás de pagar boleto e resolver nossos problemas de saúde, a gente acha que qualquer coisa que vá contrário a isso não é evolução, mas está errado. Os espíritos têm a capacidade de pagar qualquer boleto, de resolver qualquer problema facilmente, mas eles criam os problemas para que a gente possa evoluir e espiar, faz parte. Então, naquele momento, ligou o espermatozoide. Começou a rolar a encarnação daquele carinha. E aí, pra frente, o espírito, na verdade, não vou entrar muito em detalhes, né? Mas o espírito tem que se encolher, ele começa a ter um esquecimento parcial e começa todos aqueles problemas espirituais. Problemas no sentido de que é muito complicado pro espírito, complexo reencarnar. Por isso que falam que
Quem está lá não quer reencarnar, porque tem medo desse processo de reencarnação. E quem está aqui não quer morrer porque tem medo do processo de desencarnação. Mas é assim mesmo. E aí, pessoal, o que é feito posterior a esse processo é considerado imoral. Porque você está impedindo que alguém tome a vida, né? Ou seja, toda gravidez, não importa se foi causada por um abuso sexual, por um casamento, se foi uma relação sexual com ex-namorado, não importa. O que importa é que aquela gravidez foi programada em algum lugar por espíritos, por uma grande complexidade de situações e de ideias e de escolhas que podem sim ser interrompidas pelo livre-arbítrio. Então 100% desses casos, eles estão falhando na missão. E isso trará consequências para a vida evolutiva deles. Ah, mas pensa bem, Eduardo, se o cara está lá na Dinamarca, onde é permitido, e a cultura, todo mundo faz isso. Beleza, nesse caso, existe uma penalidade? Claro que existe, mas é bem menor. Porque às vezes assim, o cara nasceu, a mulher nasceu numa família que ninguém acredita em Deus. Vive numa sociedade que as pessoas não têm espiritualidade. E todo mundo lá tem o costume de tirar filho quando não quiser. Ela vai ter uma penalidade? Vai, claro que vai. Mas vai ser bem menor do que aquela que nasce, por exemplo, no Brasil, que tem acesso à espiritualidade, que tem acesso à informação e ainda vai lá e faz isso. É óbvio que a nossa expiação depende do nosso conhecimento, depende da nossa evolução. Um espírito evoluído, quando erra, ele tem uma expiação muito grande, porque ele não podia ter errado. Um espírito inferior, quando erra, tem uma expiação, mas bem menor, porque ele está num nível ali que ele faz umas coisas erradas mesmo, entendeu? Ou seja, não importa se as pessoas acham que isso é liberdade ou não é liberdade, aí vem aqueles papos chato pra caramba de que é só um monte de células, mas eu também sou um monte de células, vocês também são só um monte de células. Ah, mas não tem sistema nervoso. Pô, então quer dizer que se não tem sistema nervoso, não sente dor. Então se não sente dor, não tem problema. Se for assim, é só anestesiar qualquer um e poder matar, né? Se você quer dar capacidade para a mãe escolher se o filho morre ou não, eu sou a favor da mãe poder fazer isso até os 50 anos. Ó, chega, filho, você tá demais, vamos abortar. Um moleque com 40 anos, né? Não tem lógica isso daí. Né? A partir desse momento, para até depois que já tá velho, depois que nasceu, dá na mesma. E pensem bem. Existem médicos, que se dizem médicos, na verdade não são médicos, são os pilantras, né? Que fazem esse tipo de procedimento ilegal. Então olha isso, olha esse tipo de situação. O cara vai lá, se sujeita, o cara fez uma faculdade, estudou para salvar vidas e se sujeita a abrir uma clínica e a fazer essa coisa totalmente imoral. O cara vai lá, vocês já viram como é que funciona isso? Quando tá assim um pouco crescido, o cara enfia um instrumento e arranca pela cabeça o feto, que tá vivo. É uma coisa assim, tipo assim, o cara tem que ser um pilantra para fazer um negócio desse. O cara tem que ser a alma das trevas. E ainda, sei lá, ficar satisfeito. É isso que é interessante, né? Isso que é interessante, que a gente consegue ver uma questão que eu estava conversando com os espíritos esses dias. O cara fez medicina. Tem a possibilidade de ganhar dinheiro de várias formas. Mas o cara opta por essa. Por quê? Porque ele é um espírito das trevas. Porque ele é um espírito do mal. Então, embora ele tenha uma inteligência intelectual, uma bagagem de inteligência tal, e possa ter feito um curso, estudado, entrado, ele é um espírito das trevas, ele vai fazer o mal. Então ele opta por fazer isso. Não está cheio de caras assim que desenvolvem drogas e desenvolvem coisas do gênero? Tá, lógico que tá. São pessoas do mal. Não está cheio de gente que vendem órgãos e não sei o que. Por exemplo, aqueles casos das pessoas que vendem órgãos, quem arranca os órgãos sabe o que está fazendo. Então são pessoas que têm um conhecimento intelectual, que têm uma inteligência, mas elas são do mal, né? Vocês não veem esses bandidos aí que estão lá? Outro dia apareceu um cara lá, o cara desviou 40 milhões de reais. Um bandido foi lá e pegou 40 milhões do outro, para não sei o que, 40 milhões, quer dizer o quê? Que se o cara deu 40 milhões para ser investido, o cara tem no mínimo 100 milhões,
Sei lá, o cara não pode se aposentar, não, mas ele quer ser bandido porque é o nível que ele quer, é o teor da alma daquele cara. Então isso é uma coisa que abre o nosso olho, entendeu? Para essas questões, né? Mas é só uma reflexão que eu quis fazer com vocês. Mas o fato é que isso sempre vai ser crime, não importa se presidente ABC, se as pessoas falam isso, se não sei o que. A mulher nem homem, ninguém tem direito de tirar a vida porque não é, ela tá no corpo da mulher temporariamente. Então às vezes tem gente que fala, ai, se você não tem útero para falar isso, cala a boca, velho, pelo amor de Deus, que você não tem útero para falar isso? O espírito que tá lá dentro não faz parte da mulher, tanto que vai sair, tanto que sai mais cedo ou mais tarde. A mulher tá só cuidando dele temporariamente. Isso não dá o direito dela enfiar uma espada na cabeça dele e arrancar ele de lá. Ou tomar remédio e tirar ele de lá. Isso não dá o direito, entendeu? E é o seguinte também, mas a mulher vai ter filho sozinha, e daí? Eu acho que homens deveriam pagar caro. O homem que vai e abandona a mulher, eu sempre falo isso. Quando a mulher vem falar comigo, porque meu ex não ajuda o filho, eu falo, processo. Sempre eu falo, mas será que vai fazer? Tem que processar, tem que arrancar uma pensão o máximo que conseguir. Porque se o cara foi lá, teve a capacidade de fazer o filho e abandonar, ele tem que se ferrar. Essa é a verdade, né? Vamos ser sinceros. Então, assim, vamos refletir sobre isso. O que é o certo? O certo é não impedirmos ninguém de reencarnar. Ninguém tem o direito de fazer isso. Só Deus tem o direito, Deus e os espíritos trabalham no nome dele, de decidir quem morre a que horas. Ninguém tem direito de ir lá e tirar a vida de outro ser humano. Embora eu seja um cara que eu odeie bandido, eu não posso ser a favor da pena de morte, porque o espiritismo diz que é errado. Então, eu odeio, né? Porque eu não odeio ninguém, né? Mas assim, eu não gosto de bandido, mas assim, eu nunca vou ser a favor da pena de morte. Antes eu era, né? Antes de conhecer o espiritismo, porque eu entendo que esses são os processos que não resolvem o problema, né? Embora também quando eu vejo os caras morrendo, beleza, porque pelo menos os caras estão evoluindo, porque vivos eles não estavam muito dispostos a mudar.